Bom dia, meu nome é George Brown, sou pesquisador da Embrapa Florestas e também professor na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Eu vou estar falando com vocês hoje sobre a fauna edáfica e sua importância nas terras pretas de Indo, na Amazônia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de ressaltar a participação de vários coautores aqui, mas principalmente o William Demétrio, pós-doc no INPE, o Luiz Cunha, professor na Universidade de Coimbra, e o Peter Kiel, na Universidade de Cardiff. E lembrar que esse é um trabalho em equipe, com muitos outros autores, e também financiado por diversos órgãos brasileiros e internacionais. Como vocês já viram, nessas palestras de hoje, as sociedades humanas vêm transformando a Amazônia há milênios, né, criando diversas estruturas monumentais, como geoglifos, mas também solos altamente férteis, chamados de terra preta de índio, ou Amazonian Dark Earth, em inglês. São solos antrópicos ou solos com horizontes antrópicos, né, altamente férteis, com um horizonte bastante enegrecido, né, preto em relação, cheio de matéria orgânica e com propriedades químicas e físicas e microbiológicas bastante interessantes para o crescimento vegetal, principalmente em comparação com os solos sobre os quais eles foram formados, como no caso dessa foto do lato solo amarelo. Essas propriedades, químicas, físicas e algumas microbiológicas já foram razoavelmente bem caracterizadas, mas ainda não a fauna edáfica, que faz parte da fórmula, né, segundo o IEN, de formação de solos, da pedogênese. E isso, como organismos, né, a fauna edáfica tem sua importância, principalmente no aspecto de bioturbação, como já havia sido ressaltado por Darwin, né, no seu último livro, que foi sobre minhocas, já mostrando a importância, né, de colocar de coprólitos na superfície para a formação, por exemplo, de stone lines, ou até para a preservação de monumentos históricos como esse em Stonehenge, né. Mas qual seria então o papel da fauna edáfica na formação de terras pretas do índio, né? Sabemos que as atividades humanas foram primordiais para a geração desses solos antrópicos, né, que foram aí estudados por vários científicos, por exemplo, até chamados mais atenção recentemente pelo falecido Wim Sombruk, mas qual seria então a importância dessa fauna edáfica? As terras pretas são um solo bastante importante, porque é um habitat especial, é um habitat que contém aí quantidade de nutrientes bastante mais alta do que os solos adjacentes, né, um pH mais alto, bastante mais matéria orgânica e frequentemente vegetação diferente também sobre essas áreas, né, principalmente pela seleção de espécies feitas pelos ameríndios, né, incluindo muitas espécies úteis, né, frutíferas, etc., e, portanto, um uso e um histórico de uso diferente do que o solo adjacente, né, associado principalmente às atividades humanas. E são importantes forças selecionadoras para a vida do solo, também dos organismos da fauna edáfica, que representa, na verdade, aí 25% de todos os animais, todas as espécies conhecidas no planeta. É recentemente ressaltado num relatório da FAO, no final do ano passado, né, com o Dia Mundial do Solo, 5 de dezembro, e foi chamada a atenção de que os solos são um ambiente extremamente biodiverso, com muitas espécies, das quais uma grande parte ainda é desconhecida. E se olhamos na Amazônia, né, um local com extremamente alta biodiversidade, podemos encontrar até mais de 2.200 espécies em um hectare dessa floresta, por exemplo, nesse caso, próximo a Marabá, como foi ressaltado aí por Jérôme Mathieu e colaboradores. Dessa fauna, né, incluindo aí mais de 40 grupos taxonômicos, predadores, detritívoros, decompositores, geófagos, e aí espécies principalmente interessantes como engenheiros do ecossistema, que são importantes para a física e agregação do solo, como as minhocas, cupins e as formigas, que são os engenheiros que fazem importantes serviços ecossistêmicos, né? Tem os detritívoros, os predadores e os herbívoros, mas a bioturbação gerada por esses organismos, os coprólitos, cupinzeiros, formigueiros, as galerias, são importantes, né, na atividade desses organismos para a fragmentação, redistribuição da matéria orgânica e sua decomposição,
e, obviamente, como catalisadores ou fomentando a atividade na microbiota e a ciclagem de nutrientes. Portanto, uma das coisas que foi proposta alguns anos atrás foi que as minhocas, particularmente, seriam importantes componentes da formação da terra preta, né, com a quantidade de biochar ou carvão incorporada no solo justamente pela ingestão preferencial ou ingestão e seleção de partículas e depois bioturbação, colocando os cuprólitos na superfície, seriam importantes para a formação de humus estável na terra preta, né, como foi proposto aí por Ponge e depois estudado em alguns trabalhos recentemente por uma aluna minha na Universidade Federal do Paraná. Obviamente, essa bioturbação, que inclui aí seleção de alimentos, seleção de partículas, e aí uns processos no intestino, né, o microbioma que existe dentro do intestino na minhoca, que transforma aí o solo de uma forma física, química e microbiológica, catalisando o intemperismo, né, mineralizando nutrientes, fragmentando a matéria orgânica, incorporando o biochar, transformando a estrutura desse biochar, facilitando até o sequestro de carbono e a secreção de carbonato de cálcio. Justamente tem sido falado que as minhocas pegam CO2 e transformam em carbonato de cálcio, portanto, de certa forma, contribuindo para o sequestro de carbono. Então, esse trabalho nós publicamos em 2016, justamente chamando a atenção que poucos estudos, na verdade, até então, não tinha nenhum estudo que tinha avaliado a macrofauna edáfica em terras pretas de Índia, e que eles poderiam ser um componente importante, esses engenheiros ecossistema, nesse modelo modificado aqui de Glaser e Burke, que nós propomos em 2016, seria então uma forma de mostrar como a interação entre os engenheiros edáficos, os micro-organismos e a matéria orgânica do solo e a parte dessa atividade desses organismos poderiam estar sendo importantes para a fertilidade, né, e para essa questão do funcionamento das terras pretas de índio. Portanto, nós propomos, né, e conseguimos aprovar dois projetos, né, financiados por 3 ou 4 instituições no Brasil e de fora, né, com o Newton Fund, com a Confap, com a Fundação Araucária aqui no Paraná, e o NERC no Reino Unido, e a União Europeia, que trouxe, então, o Luiz Cunha para fazer um trabalho aqui como bolsista da União da Marie Curie, apoiado também pelo Peter Kiel, na Cardiff University, e mais de 80 pessoas, né, foram envolvidas ao longo desses anos, trabalhando juntos para gerar aí diversos resultados que estão saindo agora, mais recentemente, né, na literatura, além de 4 doutorados na Universidade Federal do Paraná e 6 mestrados, né, tanto na Federal do Paraná, no INPA, em Manaus, e na UFSC, em Santa Catarina. Então, foi um grande número de trabalhos desenvolvidos ao redor aí de parte química, física do solo, organominerais, biodiversidade, principalmente trabalhando com micro-organismos e a fauna, e as minhocas mostrando a importância, né, desses processos para a formação de terra preta. E, finalmente, recentemente, publicamos, né, um trabalho que eu vou estar ressaltando agora várias figuras que provêm desse trabalho, que está publicado no Global Change Biology, Dirty Footprint, né, com mais de 40 autores, e os dados disponíveis já estão lá para no repositório online gratuito, o DRIAD, né, para vocês poderem ver que uma grande parte desses dados já foi disponibilizada online em Open Access. Nós fizemos, né, em 3 grandes regiões da Amazônia, né, próximo a Santarém, em Belterra, próximo a Manaus, em Iranduba, e próximo a Porto Velho, lá em Teutônio, selecionando áreas pareadas com terra preta e solo referência sobre os quais adjacentes, né, até máximo 1 quilômetro e 400 metros de cada um, né, então áreas pareadas representando um gradiente de fertilidade do solo e um gradiente de perturbação, pegando florestas antigas, desde mais de 20 anos até mais de 80 anos de idade, florestas jovens, principalmente aí capoeiras menores de 20 anos de idade, e sistemas agrícolas aí, pastagem, soja e milho, representando um gradiente de perturbação. Dentro de cada uma dessas áreas, pegamos 1 hectare, no qual nós avaliamos macrofauna edáfica, em monólitos, seguindo o TSBF, 25 por 25 por 30 centímetros de profundidade. Fizemos 5 amostras para macrofauna, 9 para minhocas,
pegamos pitfalls, adjacentes a essas áreas e em 2 transetos, nas bordas dessa área de 1 hectare, representando aí amostras para pegar, macroinvertebrados epígeos e principalmente formigas, e amostras adicionais para cupins em uma parcela de 5 parcelas de 20 metros quadrados, seguindo o método de Eggleton aí, também avaliamos macromorfologia, que eu vou falar mais um pouquinho adiante os resultados desses. E, obviamente, em cada um desses nós observamos, então, riqueza de morfoespécies de invertebrados, sua abundância, observamos microbiomas em alguns deles, coletamos avaliamos espécies de minhocas, cupins e formigas, as bactérias e arqueia foram avaliadas num doutorado aqui na Federal, e aspectos químicos, mineralógicos, espectroscópicos, também a parte de pirólise, a macromorfologia, textura, densidade, ou seja, vários atributos químicos e físicos, e finalmente a qualidade do solo através do General Index of Soil Quality, o GISQ. Para entrar então nos resultados, mostrar que efetivamente observamos essa típica separação entre as terras pretas e os solos adjacentes ou referência aqui à direita, né, enquanto a fertilidade do solo, a parte de química, principalmente mostrando como existe mais nutrientes e mais carbono e CTC, etc., nessas áreas de terra preta que nos solos adjacentes, e que existe um efeito de profundidade principalmente importante, né, enquanto ao gradiente de fertilidade nas terras pretas, já que o solo antrópico, né, o horizonte antrópico é mais superficial, e à medida que você chega até quase 90 centímetros de profundidade, 1 metro quase, esses solos são mais parecidos em profundidade aos solos adjacentes dos quais eles se formaram. Aqui só mostrando então algumas figuras, uma figura só da parte química, né, confirmando a parte óbvia de mais nutrientes como cálcio, magnésio, fósforo, mais carbono e a mais alto pH nas áreas de terra preta do que nas áreas adjacentes, e mais alumínio aqui trocável nas áreas de referência do que nas terras pretas. Encontramos 667 morfoespécies, das quais quase 400 estavam em áreas de referência e 385 em áreas de terra preta, mas não existia uma diferença grande, né, na riqueza entre os dois tipos de solo, ou seja, um grande número de espécies, tanto num quanto no outros tipos de solos. Uma grande parte dessas espécies foi encontrada em Belterra, onde tinha florestas mais antigas, e então mais de 50% dessas espécies foram encontradas em total nessas florestas antigas do que a floresta jovem, especialmente as áreas agrícolas com menor riqueza. Se olhamos para minhocas, cupins e formigas, observamos, né, um grande número de espécies únicas encontradas em solo terra preta ou solo referência, né? Se olhamos aqui as barras em vermelho, podemos ver as espécies únicas encontradas nas nas solos referência, em vermelho, nas terras pretas em preto, evidenciando então que tem um grande número de espécies que são encontradas em só um ou outro tipo de solo e um pequeno número de espécies encontradas então em ambos os tipos de solo. Se olhamos para minhocas em particular aqui, vemos que há um grande número de espécies, um pouco maior, né, encontrado na referência que na TPI, e um número aí de espécies também encontradas em ambos os solos. Se olhamos a riqueza total dos principais grupos encontrados nos solos terra preta e referência, observamos que houve pouca diferença, poucos locais onde havia diferença importante na riqueza total entre um tipo de solo e outro. Gostaria de ressaltar principalmente para os cupins aqui, que foram mais biodiversos, mais ricos em espécies nas áreas de referência, e também os opiliões nas áreas de referência do que nas áreas de terra preta, e ao contrário, né, as áreas de terra preta sendo mais ricas em espécies de milipéias, ou seja, diplópodes, e gastrópodes, principalmente caracóis, aí nas áreas de terra preta versus áreas referência. E se olhamos os sistemas de uso de solo, vemos que há um impacto importante dos sistemas de uso, no qual há uma diminuição do número de espécies encontradas em relação à floresta antiga, floresta jovem e agrícola, ou seja, um impacto negativo da intensificação do uso de solo sobre um grande número de táxons, né, como sinais formigas, minhocas, cupins, aranhas, aqui as milipéias, os centopeias e os outros, grupo de outros, aqui um grupo compreendo aí mais de 20 grupos taxonômicos, também
sendo impactado negativamente principalmente pelo uso agrícola. Se olhamos na densidade, na abundância, na densidade desses indivíduos encontrados no solo terra preta e no solo adjacente, observamos que os cupins, em particular, são mais abundantes nas áreas de referência e que as minhocas, em particular, são mais abundantes nas áreas de terra preta. Se olhamos o impacto agrícola, vemos especialmente importante aqui para besouros em terra preta, né, o impacto do uso agrícola sendo especialmente negativo. Nos outros aqui também na terra preta, o impacto negativo da agricultura, mostrando então que há não só uma preferência de cupins para as áreas de referência e minhocas para as áreas de terra preta, mas o importante impacto negativo, além da parte de riqueza, também na densidade de muitos táxons. Se olhamos aqui o número de a proporção de engenheiros do ecossistema, ou seja, cupim, formiga e minhoca, ele varia de 66% a mais de 90%, dependendo do local, e que há uma grande proporção de engenheiros, né, em todos esses sistemas de uso também, e evidenciando que os engenheiros edáficos são os animais predominantes, enquanto a abundância ambos os tipos de solos. Se olhamos aqui para minhocas em particular e associamos a abundância, riqueza e biomassa de minhocas com os sistemas de uso e os tipos de solo, vemos que é principalmente o tipo de solo que separa a abundância das minhocas, como já tínhamos visto, né, que o eixo 1 aqui correspondeu a quase 35% da variação dos dados, no qual separa aqui as áreas de terra preta das áreas de referência, e as áreas de terra preta associadas aí a maior densidade de minhocas e maior concentração de nutrientes e de carbono, maior pH, e a granulometria representou o eixo 2, né, com argila em cima e areia embaixo, mostrando então a importância da granulometria também, principalmente para a riqueza e a biomassa de minhocas, sendo mais importantes em solos com um pouco maior teor de areia do que teores de argila. Se olhamos a macromorfologia do solo, né, adotando o método de Velázquez et al., com esses bloquinhos de 10 por 10 por 10, que foram separados aí manualmente em agregados físicos aí com feições mais retas, agregados biogênicos, né, nitidamente criados por fauna edáfica, agregados de raiz associados às raízes e solo solto, digamos, agregados pequenos, microagregados, agregados menores ou solo realmente mais tipo pó, né, solo solto, que não necessariamente pode ser separado em agregados de alguma classe, aí os pedaços de biochar, pedaço de pedra, pedaço de cerâmica, matéria orgânica solta dentro dessas amostras. Observamos então nessas amostras, entre os terra preta e referência, que os solos de terra preta possuem uma muito maior proporção significativamente mais agregados biogênicos, né, agregados de fauna do que os solos referência, e que esses solos referência só possuem eles muito mais esse solo solto ou agregados não associados à fauna ou a raízes. E que essas áreas de uso agrícola, principalmente pelo uso de máquinas, constitui aí um solo com muito maior proporção de agregados físicos. Então, para finalizar, gostaria de, né, ressaltar como conclusões que essa fauna edáfica representa um universo subterrâneo, né, com alta biodiversidade, tanto em solos de referência como também em solos de terra preta, mas que existe um alto número de espécies únicas, espécies encontradas só em um ou outro tipo de solo. Então, esses terras pretas representam um nicho bastante importante para a fauna edáfica, e que as minhocas são mais importantes nas terras pretas e as cupins nas áreas de referência, mas que como tivemos aí apenas 18 locais avaliados, né, 9 de cada um tipo de solo, precisamos aumentar esse estudo para outras áreas, para verificar se isso realmente é uma coisa mais universal e particularmente olhar na parte da questão do funcionamento dessas terras pretas. Como é que essa fauna que vive apenas nesse tipo de solo está afetando o funcionamento dessas terras pretas em questão microbiológica, em questão de mineralização, disponibilização de nutrientes, agregação, etc.
E fizemos alguns ensaios em casos de vegetação, nos quais também nós avaliamos algumas dessas coisas, mas que falta então realmente um estudo maior sobre não só as populações e biodiversidades da fauna nesses solos, mas sobre a sua funcionalidade. E finalmente, como é que podemos usar essa fauna, e esse conhecimento sobre o funcionamento das terras pretas para a criação de terras pretas novas, ou seja, a regeneração de solos, degradados, então, tanto amazônico quanto de outras regiões, para melhorar a sustentabilidade do uso dos nossos solos no Brasil e no mundo. Então, agradeço a atenção de vocês e me ponho à disposição para esclarecimento de dúvidas, não só na mesa redonda, mas também pelo e-mail aí, nesse slide, george.brown@embrapa.br. Obrigado novamente a todos.